Salve, salve, comunidade Vida Segura. Como é que vocês estão? Tudo bem? Saudades grandes aqui em mais um episódio. A gente fazendo com muito carinho, com muita boa vontade de trazer mais uma boa história, mais um conteúdo super importante para toda a nossa comunidade. E hoje não poderia deixar de lembrar, né, esse host que vos fala, Marcelo, sócio da Melsons Corretora de Seguros, idealizador do programa Qualidade Vida Segura, que leva as informações necessárias de cuidado, de bem-estar para clientes, amigos, enfim, toda a comunidade que a gente lida, né? São alguns anos aí trabalhando na área do seguro, na área do cuidado, na área da proteção, e aí cabe a nós contribuirmos de alguma forma, de uma forma super especial, dividir um pouco das histórias, das boas experiências, e isso daí é o nosso legado, né? Aquilo que a gente carrega para justamente saber qual a nossa principal missão. E só para lembrar, né, quem já nos assiste aí, quem já tem uma boa experiência com os nossos bate-papos aqui, a gente sempre procura trazer a maior diversidade, né, de conteúdo que é implementado, que é praticado e que é direcionado a todo o bem-estar, né? E hoje não poderia não poderia ser diferente, só que hoje tem um ponto muito especial. Hoje eu trago uma colega, né, corretora de seguros, mas que assim como eu, a gente teve experiências em seguradoras, só que ela, de uma forma muito diferenciada, trabalhou no exterior, vai dividir um pouco da experiência dela no exterior e trazer até esse conteúdo até em forma de pautas e aprendizados e produtos e enfim. A gente já conversou aqui antes da gente começar o episódio e eu tenho certeza que vocês vão se encantar com esse conteúdo. Eliane Durante, obrigado por vir, obrigado por aceitar. Você tem a minha admiração, a gente se conhece já de algumas oportunidades e até de negócios, e eu sei que a tua biografia ela é super destacada, né? Então, assim, divide com a gente, fala um pouco daquilo que é a tua trajetória enquanto seguradora, né, a tua ida para a Europa, a tua convivência, o teu aprendizado, mas enfim, a gente vai triturando essa nossa pauta, mas por favor, quem é Eliane Durante, por Eliane Durante? Obrigada, Marcelo, obrigada pelo convite, primeiramente falando, obrigada pela oportunidade e parabéns por esse trabalho, por compartilhar conhecimento com as pessoas. Parabéns pelo trabalho que você faz como corretor de seguros também. Obrigado. Tenho acompanhado um pouquinho e vejo muito profissionalismo, muita dedicação. E é uma grande alegria estar aqui. A Eliane Durante é filha de gaúchos, filha de pequenos agricultores, lá do interior do Rio Grande do Sul. A Eliane Durante teve a oportunidade de sair da roça e parar de ordenhar vacas aos 19 anos de idade. E a partir dali sempre foi agarrando todas as oportunidades como se fosse a última, porque um fato eu tinha certeza, eu não queria voltar a ordenhar vacas. Tá? Mal sabia eu que todas as oportunidades que eu agarrava com toda a paixão, isso ia abrindo portas que nem eu tinha noção de que poderiam abrir. Então eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande seguradora multinacional, quando essa seguradora estava chegando ainda no Brasil, e fiz carreira nessa seguradora por 18 anos. A seguradora ia crescendo no Brasil, eu ia crescendo com a companhia. Eu sempre digo que foi uma troca muito justa durante 18 anos. E os últimos 4 anos eu fiz carreira internacional nessa empresa. E eu jurava que eu ia me aposentar na empresa, mas, enfim, o mundo vai dando voltas, as coisas vão acontecendo. E em 2017 eu decidi me desligar do mundo corporativo e me desligar da empresa que eu trabalhava, da seguradora que eu trabalhava. Foi uma decisão minha. Nesse momento eu estava numa posição executiva em Portugal, representando a companhia em Portugal, com 2 filhos pequenos, de 2 anos, gêmeos, que nasceram nessa minha trajetória internacional. Nasceram em Portugal? Nasceram em Madrid, nasceram na Espanha. Antes de Portugal eu estive na Espanha.
E eu decidi que eu me desligaria, não era da empresa, eu me desligaria do mundo corporativo, porque, Marcelo, nesses 18 anos como executiva, eu sempre fui empreendedora. Eu sempre tive a oportunidade de empreender mesmo como CLT. Legal. E eu percebi que eu deveria empreender para mim mesma a partir dali. Que era o meu momento de empreender no negócio da Eliane, na empresa da Eliane, que eu deveria ser empresária. E seria no ramo de seguros e, obviamente, seria no Brasil. Então, voltamos para o Brasil. Quando eu falo voltamos, eu, meu marido, o Rodrigo, meus pequenos, o Caio e o Vitor, na época com 2 aninhos, né? E escolhemos Florianópolis como cidade para a gente viver, para criar os meninos. E ali eu fundei a Cavida. A Cavida é uma corretora de seguros e somos especializados em seguros, principalmente seguro de vida e seguro de saúde, para um público muito nichado, um público bastante específico. O início não foi nada fácil. Sim. Eu sempre digo, o plano, o papel, ele aceita tudo. O PowerPoint aceita tudo, o Excel aceita tudo, só que na prática é bem mais difícil do que no planejamento. Claro. Por mais que você avalie todas as possibilidades e todos os contratempos que podem acontecer no meio do caminho, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, eu iniciei a minha empresa sem ter uma base de clientes. Eu decidi Florianópolis porque lá eu queria criar meus filhos, mas lá eu não tinha uma alma viva de relacionamento. E você sabe que seguros depende de relacionamento. Com certeza. Ainda mais quando você tem um objetivo de um nicho específico que depende ainda mais de relacionamento. Mas eu dizia para as pessoas que me chamavam de maluca, eu dizia, eu não tenho relacionamento ainda. Um dia terei. E, obviamente, a carreira no mundo corporativo, então, os últimos 7 anos, antes de ir para a Europa, eu estive no Centro-Oeste, como executiva da empresa aqui no Centro-Oeste. Então, eu conquistei, construí muito relacionamento aqui, e outras regiões do Brasil, e até mesmo fora do Brasil. Então, todo esse relacionamento que eu fui construindo ao longo do tempo, hoje faz com que a Cavida nós tenhamos clientes em todas as regiões do Brasil e várias famílias hoje que são nossos clientes, algumas empresas também fora do Brasil. Que maravilha. Bom, a gente, depois dessa bela introdução, desse belo currículo, aí agora deixa eu aproveitar e pegar todo esse gancho, em especial falando, claro, da tua história, trabalhando no Brasil, aprendendo aquilo que a gente tem enquanto produto e na oportunidade de você ir para a Europa. Eu digo sempre que segura e te dá uma oportunidade de você aprender tantas coisas e de diversos prismas, né? E sejam por hábitos, sejam por costumes, sejam por cuidados, né? E você teve uma oportunidade que eu particularmente não tive, mas que eu sempre admirei, aqueles brasileiros que vão para a Europa com uma cultura diferente, valores diferentes, só que com a mesma missão, que é proteger. E essa proteção na Europa, quando você esteve lá pela tua experiência, o que você diz assim, Marcelo? Eu aprendi na Europa, né, os costumes e hábitos do seguro e que até hoje no Brasil não chegaram. Fala um pouquinho assim, da tua sensibilidade enquanto segurador, enquanto hábitos de seguros, de quem decidiu na época sair de uma grande empresa e voltar para o Brasil. Aquilo que você aprendeu que seria bom lá, é difícil de implantar no Brasil? Tem várias perguntas numa única, né? Tem várias perguntas numa única. Fica com essa última que eu vou te responder as anteriores para não esquecer dessa. O que eu aprendi na Europa em relação ao seguro é que sendo Europa, sendo Brasil, sendo qualquer lugar do mundo, nós não podemos separar a cultura do seguro da cultura de forma geral. Sim. Então eu aprendi muita coisa na Europa. Eu aprendi, por exemplo, que uma mulher pode viver com 5 pares de sapato.
Olha. Eu cheguei lá e, né, eu tinha vergonha de dizer que antes de sair daqui eu tinha mais de 50 pares, tá? Isso é só um exemplo, porque a cultura é outra. A cultura, ela é mais de planejamento. A cultura é mais de prevenção. A cultura, ela é de menos consumismo, de menos ostentação e realmente dar valor ao que importa. Então, o europeu, eu vou falar do primeiro país que eu vivi, o nosso maior desafio como seguradora, quando iniciava o ano, era ter bons produtos de vida. Porque na Espanha, vamos falar de Espanha, que era o país que eu estava, e na Europa toda é assim, quando se fala de seguro de vida, quando você fala de vida, tu não está falando só do risco, você está falando de tudo, você está falando da morte, da previdência, o risco de viver muito, o risco de viver pouco ao mesmo tempo, né? Então, o maior desafio da seguradora era lançar produtos com boa cobertura de risco e, ao mesmo tempo, com uma boa rentabilidade financeira de retorno. Nos produtos Universal Life, por exemplo, né, que são produtos que hoje ainda nós não temos no Brasil. Então, o maior desafio da seguradora era lançar esses produtos com risco e com retorno. Por quê? Porque o europeu, ele quer investir para o seu futuro. Ele quer estar protegido. E eu trago isso para o mundo do seguro, que foi a sua pergunta, mas não é só o seguro, é de uma forma geral essa cultura que eu tive a oportunidade de aprender muito em relação a isso, né? Por que decidir empreender no Brasil, então, né? Que ainda é um mercado muito emergente em vários sentidos e principalmente no seguro. Tem muito para ser feito ainda aqui no Brasil. E a cultura do seguro, que nós no mercado falamos que ainda o brasileiro não tem a cultura do seguro, é na verdade porque ele ainda não tem a cultura da prevenção. Sim. Ele ainda não tem a cultura da proteção, e não é só em relação ao seguro. O brasileiro ainda tem muito a cultura do consumismo, ainda tem a cultura da ostentação, né? De muitas vezes parecer ser, não de forma geral, não estou generalizando, mas acontece muito ainda de parecer ser, e isso custa muito caro, e muitas vezes as prioridades estão invertidas, né? Você fala em relação à Europa, por exemplo, a questão dos 5 pares, eu até anotei aqui, porque é sublime o exemplo de ser minimalista, né? Na Europa é muito raro alguém ter seu motorista, por exemplo, né? Você tem a sua moto, seu carro popular muitas vezes, enfim. Mas aí são hábitos até que, partindo para a fronteira do conceito seguro, né, são países que já vivenciaram guerras. Exatamente. Né, são países que já vivenciaram perdas, inclusive perdas, né, que não somente de vidas, né, como de patrimônios e tudo aquilo que envolve uma guerra. E isso daí no Brasil ainda é ignorado. É ignorado. Né? As pessoas acham que o risco sempre está com o vizinho. Né? Você nunca imagina, ou até mesmo tem melhorado bastante, né? A gente tem até programas que a Escola de Negócios do Seguro, a ANS, ela vem fazendo e de forma super positiva, mas ainda tem um longo caminho. Um longo caminho a percorrer. Para percorrer. E eu te falo também assim, isso daí não somente porque aquilo que você não sabe o que você quer, você não consegue nem pedir. Né? O nosso legislativo, por exemplo, ele legisla de acordo com aquilo que ele acha que é bom para a população. E muitas vezes, eu falo até de alguns tipos de seguros, em especial o seguro-saúde. Né? Eu já contei até em outros episódios uma história de um cliente meu
que ele teve a oportunidade, trabalhando numa multinacional, ir para a África do Sul. E na África do Sul ele teve o Discovery Health, que é, enfim, um seguro-saúde, que naquela época, já tem muitos anos, isso daí já tem, acho que por volta de 10 anos que eu tive essa conversa com ele, já tinha sido expatriado naquela ocasião, e ele contando que naquela época já existia a gamificação, que o que hoje a gente fala de cashback, né, virou moda, e naquela época já existia a gamificação, que é você potencializar aquilo que é positivo para você, né? Então, o consumo do produto era feito sob medida. Então, se você tem hábitos positivos, saudáveis, não tem nenhum tipo de hábitos que levem a um risco mais contundente, você tinha benefícios disso. Então, assim, a própria população, muitas vezes, não sabendo o que quer, dificilmente vai pedir alguma coisa dentro, claro, das 4 linhas do cabível, né, para uma agência nacional desenhar produtos ou até mesmo para as seguradoras. Aí sim, vem a pergunta em relação a essa qualidade de produtos sob medida, daquilo que hoje na Europa e Estados Unidos, enfim, você tem e tem a experiência hoje de trazer para o Brasil o que é que, aí emendando naquela última pergunta, né? O que é que caberia, na tua opinião, como alguém que já vivenciou e vivencia isso, e o que é que não cabe? Sejam por hábitos, ou sejam por oportunidades, ou seja pela legislação. O que é que na tua visão acontece? A questão da saúde hoje, quando a gente vai principalmente para os seguros de vida e de saúde, o mercado internacional ele já está mais preparado para bonificar o bom histórico e, ao mesmo tempo, agravar, né, o que não tem bom histórico. E é necessário porque, Marcelo, você trabalhou em seguradora, eu também trabalhei em seguradora e a gente vive nesse meio. Eu sempre falo, se nós fôssemos comprar esse risco, nós compraríamos esse risco? Então, é muito fácil a gente se colocar na mesa de um subscritor quando ele está analisando o perfil de risco de uma pessoa obesa, fumante, hipertensa, com várias pré-existências. Né? Então, é um risco muito mais difícil de ser comprado. Ao mesmo tempo, a pessoa que ela tem um bom histórico, ela pode não só ser aceita, mas ela ser aceita com alguns benefícios, né? Então, isso é bem importante. Ao mesmo tempo, eu percebo, eu saí do Brasil em 2013 e eu retorno para o Brasil em 2017, início de 2018, final de 2017, início de 2018. E eu percebi que nesse tempo, o mercado de seguro de vida no Brasil, ele evoluiu muito, né? E de 2018 para cá, principalmente quando a gente vai para o seguro de vida, então de 2018 para cá nós estamos falando de 7 anos, né? 7 anos. Houve praticamente uma revolução em produtos de seguro de vida no Brasil. Os produtos se tornaram muito sofisticados. Que bom, porque isso é um presente para o nosso mercado. Mas ainda tem um bom caminho a ser percorrido quando a gente vai para seguro de vida. Existe muita coisa para ser feita se comparado com os mercados internacionais. Porém, quando nós vamos para os seguros de saúde, infelizmente, a conta é inversa. Houve muita perda de 2018 para cá. E isso não é, falando de mercado nacional, né? E isso não tem um único responsável. É um sistema todo, é uma forma de um sistema que foi estruturado no Brasil, onde envolve reguladores, onde envolve operadoras, onde envolve os provedores, que são os hospitais, os profissionais, que são os médicos, e os próprios clientes, em que esse sistema do seguro-saúde, ou planos de saúde, enfim, que é a saúde suplementar brasileira, ele se torne cada vez mais deficitário. Então, se para o seguro de vida de 2018 para cá houve uma evolução perceptível do lado positivo, na área de saúde houve uma involução. Você está
me colocando, e eu compartilho contigo um conceito meu. Seguro-saúde no Brasil é para doente. Você tem casos na Europa, nos Estados Unidos, que você tem seguro-saúde para pessoas saudáveis. Uhum. Né? Então, assim, eu faço um seguro-saúde para eu ficar doente. Enquanto que é o risco e o fato, né? É o velho conceito de risco e fato. Né? Eu digo para mim que eu tenho alguns clientes da minha idade que têm situações semelhantes. Você tem gêmeos de 10 anos, eu tenho o Gabriel e a Glenda, 25 e 23 anos. Não tenho mais filhos, eu não tenho por que ter a cobertura de obstetrícia. Claro. Não vou, né? Entendo que esse risco é zero. Então, só que eu pago, né, o mesmo valor e as mesmas coberturas para alguém que tenha a minha idade, que queira ser pai e que tá tudo bem, né? Tá tudo bem? Só que aí é a velha história de você ter pesos e contrapesos, né? Uhum. Então, assim, poxa, então já que o risco dele é maior, teoricamente, e de forma subscritiva, né? O subscritor vai dizer assim, não, então você tem esse risco, você vai pagar mais caro ou até mesmo o valor adequado a esse risco. Você que não tem. Exatamente. Então aí eu volto justamente a perguntar a você, esse conceito de fazer seguro-saúde ou planos de saúde só para quem é doente, será que ainda vai durar por muito tempo? Não, ele já não dura muito no Brasil, só que o problema é que no Brasil, nos seguros mais conhecidos no Brasil, ele já entra com restrições e ainda as apólices brasileiras elas podem não ser renovadas quando a gente vai para o seguro-saúde. Então a pessoa ela pode até entrar doente no contrato, mas ela entra com exclusões e em algum momento ela também pode ficar sem esse contrato de seguro, né? Já nos seguros internacionais, a pessoa doente, quando ela já está doente, ela nem é aceita. Então, o seguro internacional, ele entra realmente como uma prevenção. É um seguro que eu faço e eu não quero usar. É diferente daquele, poxa, acabei de fazer o meu plano e agora eu já quero saber quando que eu posso consultar e quais são os laboratórios que eu posso passar a carteirinha. No seguro internacional, não. Né? E no seguro internacional, você faz um seguro e você não quer usar. E uma coisa muito importante que você traz, Marcelo, você desenhar um seguro-saúde à medida. Então, imagina, você tem um seguro-saúde, você não pretende mais ter filhos, mas você e sua esposa, cobertura de obstetrícia. Ao mesmo tempo, se você precisar fazer um tratamento oncológico que não está no rol da ANS, você vai ter uma baita dificuldade em ter cobertura, para não dizer uma grande possibilidade de não ter cobertura. Tá? Se você precisar de uma cirurgia robótica, se prepare para uma grande briga judicial e pode ser que mesmo assim você não consiga cobertura. Perdão, então ali que está o que realmente uma pessoa de 50 anos que não pretende mais ter filhos, o que realmente é importante para eu ter cobertura? Então, num seguro internacional, você consegue desenhar a medida. O que importa realmente, o que eu busco, porque eu falo isso, Marcelo, porque existem alguns seguros internacionais que eles só podem ser vendidos cada um no seu país. Existem outros que eles são realmente internacionais, mundiais, que eles podem ser comercializados no mundo inteiro, tá? Então, é comum sim hoje no Brasil, obviamente é um público muito específico em que eles possuem apólices, contratos de seguro-saúde nacionais, e eles complementam esse seguro nacional com um seguro internacional para o que realmente importa. Poxa, eu tenho 50 anos, eu tenho aqui uma apólice de um contrato de seguro-saúde, onde eu tenho obstetrícia, eu tenho uma rede de hospitais, e ele é regulamentado pelo regulador brasileiro, e eu sei que num evento de maior impacto eu posso não ter cobertura. Como que eu me garanto para os eventos maiores, os impactos financeiros maiores, ter garantia de proteção? Não é ter cobertura,
Eu falo garantia de proteção. Eu complemento com o seguro internacional. E é esse seguro que eu não quero usar. E exatamente falando do seguro, nós temos o rol da Agência Nacional, por exemplo, né, falando de seguro-saúde, e você delimita e determina, né, aquilo que está coberto. Alguns seguros internacionais você tem como as normas, né, do FDA, por exemplo, Estados Unidos. Seguros internacionais que têm o FDA como referência, né, tem coberturas lá que ainda hoje no Brasil não são cobertos por uma questão de rol. Muitas. Tem muitas que são cobertas em outros países, tratamentos que existem em outros países que não existem no Brasil ainda, e o cliente de seguro internacional aqui no Brasil, ele pode tratar lá fora. Mas existem muitos tratamentos que já estão no Brasil, porque hoje nós temos uma medicina muito avançada no Brasil. Nós temos na América Latina, a melhor medicina está no Brasil, tá? Então, principalmente em São Paulo, hoje nós temos muito recurso. Hospitais como Sírio-Libanês, Albert Einstein, tem muita tecnologia, tem muito recurso para salvar uma vida que não fica atrás de países mais desenvolvidos nesse sentido. Só que os tratamentos mais complexos, mais sofisticados, que são definitivos para salvar uma vida, eles não estão no rol da ANS. Okay. Muitos deles não estão no rol da ANS, mas estão no rol do FDA. Então, existem seguros nacionais, por exemplo, que dão acesso a esses hospitais, mas que o paciente pode ser surpreendido que o tratamento que está disponível lá não vai ser coberto pelo seguro dele. Então, ali que entra o nosso trabalho, né, de ajudar o cliente a gerir o risco e fazer essa complementação de um seguro internacional para essas situações, que vai trazer essa proteção para ele. Porque hoje, um tratamento, a diferença de ele estar no rol do FDA e estar no rol nacional aqui brasileiro, ele pode ter uma diferença superior a 10 anos. Muito tempo. Não vou dizer que são todos. Tem situações que são mais rápidas, mas eu conheço tratamentos que levaram 20 anos. Existem no Brasil vários aspectos que levam até a Agência Nacional atualizar, inclusive aspectos jurídicos, né? Você tem no Brasil a judicialização, ela caminha às vezes de forma muito rápida e outras vezes nem tanto com relação àquilo que é o melhor, né? Porque tem um custo Brasil em relação a isso. Mas aí e pegando esse teu gancho, até para a gente fortalecer esse destaque, porque tem alguns grupos, algumas famílias que entendem exatamente essa necessidade, né, de fazer seguro-saúde para a sua saúde, né? Porém, ter como uma reserva de confiança, uma reserva daquilo que eu tenho um cliente, por exemplo, né, que ele teve um AVC, né, mas fez um tratamento, um acompanhamento, mas ele vai ter que realmente fazer um acompanhamento com cuidados nos Estados Unidos. E ele tem condição de perfeitamente ir 1, 2 ou N vezes nos Estados Unidos para fazer esse acompanhamento com medicamentos, inclusive com valores bem elevados. Mas graças a isso, hoje, sequela nenhuma. Claro. Você conversa com ele, zero sequela. Né? Se no Brasil a gente teria essa cobertura, acredito que sim. Né? Como você falou, a tecnologia médica no Brasil, a capacidade do médico brasileiro, especialmente em grandes hospitais, ele é destacado no mundo inteiro. Sim. Né? Mas aí, até isso daí chegar ao nível, né, ao nível menos favorecido, vamos dizer assim, vai demorar um certo tempo. Vai. Né? E pode ser que não chegue, Marcelo. Né? E aí, justamente, para essas pessoas que, querendo ou não, eu não vou usar o termo privilégio, talvez financeiramente seria um privilégio para quem pode ter, mas até mesmo para quem muitas vezes tem condição, entende que eu não quero. Para ele é um gasto a saúde. Né? Eu pergunto até você, pela tua experiência, com o cuidado com o teu cliente, quando você tem a oportunidade de dizer assim, olha, se faz sentido para você, essa é uma realidade.
É um convencimento ainda hoje, mesmo para quem tem condição ter uma escolha ou decidir não fazer, mesmo para aqueles clientes que realmente têm condição de oportunizar esse tipo de tratamento, como esse cliente que vai rotineiramente nos Estados Unidos até pegar a medicação, o medicamento que ele precisa, sendo que um seguro internacional teria essa cobertura toda. O seguro internacional, sim. O seguro internacional, ele vai oferecer o tratamento aqui no Brasil, ele vai oferecer o tratamento lá fora e ele vai oportunizar uma medicação importada que ela venha e seja entregue na casa do cliente, se for necessário, né? Existem, e é bem comum, porque quando a gente vai para esse quesito desse público específico, né? É um público que já conquistou um patrimônio suficiente e muitas vezes ele diz, olha, Eliane, eu conhecendo hoje o mercado de planos de saúde, conhecendo todas as limitações, e muitos deles têm experiências ou com a família ou com amigos, que mesmo tendo um plano, gastou aí alguns milhões, né, num tratamento. Ele diz, eu decidi já não ter mais plano de saúde. Eu decidi não ter mais. E se for necessário, eu tenho patrimônio suficiente para bancar um tratamento aqui no Brasil ou bancar um tratamento lá fora. Aí que entra o que você falou da customização de um seguro. É ele decidir o que ele tem interesse mesmo em ter uma proteção. Então ele customiza o que nós chamamos de um stop loss. Ou ele mantém um produto local e ele faz um internacional somente para aquele risco pontual que vai sair da curva, ou até mesmo não é nem o risco financeiro, ele acaba decidindo por um seguro internacional pelo acesso que o seguro dá, porque o seguro internacional ele tem ali na sua rede de provedores os melhores centros médicos e os melhores médicos do mundo em cada especialidade. Então, em questão de dias ou até de horas, um diagnóstico que aconteceu aqui em Cuiabá já pode estar nas mãos dos melhores médicos e os melhores centros médicos do mundo e ele recebeu uma segunda opinião médica rapidamente. Então, existem pessoas que têm um recurso financeiro e acabam optando por um seguro internacional para ter acesso rápido, né? E aquelas pessoas que fazem realmente, poxa, o meu interesse de proteção financeira é realmente para o grande risco e não raro, pessoas que dizem, olha, Eliane, eu não estou preocupado com uma internação de 30, 40, 50, 100 mil reais, 500 mil reais. Isso não me preocupa. Eu estou preocupado a partir dali. E o seguro internacional você consegue fazer dimensionamento, esse dimensionamento. Você consegue customizar de acordo com o que realmente aquela família busca como proteção. E aí, Marcelo, eu tenho falado bastante em seguro internacional aqui, mas jamais a gente fala no seguro internacional como uma substituição do nacional. Sim. Tá? Até porque, eu digo assim, nós temos bons produtos de seguro-saúde no Brasil, obviamente, as seguradoras vêm sofrendo muito, o mercado vem sofrendo muito nos últimos anos, por conta de um sistema que precisa ter uma luz no fim do túnel para esse sistema da saúde suplementar, que ainda não se vê essa luz no fim do túnel, né? Então ele não vem para substituir os seguros nacionais, ele vem para complementar os seguros nacionais, né? E ele é um desenho diferenciado. Ele é um desenho, né, diferente. Assim, claro, as semelhanças a gente sabe que tem, mas o seguro saúde ou o plano de saúde, você tem uma rede referenciada, o seguro muitas vezes com uma tabela de reembolso, e o internacional você exclusivamente tem uma determinada franquia, né, que você tem que cumprir essa franquia de ordem anual, e a partir daí você ter todo o reembolso que ele te dá como reembolso, cobertura, enfim. E isso daí, eu falo sempre para alguns clientes, até que às vezes a gente conversando, eu falo que o triângulo equilátero da saúde suplementar no Brasil, ele tem três vértices iguais, na mesma importância, porém é algo que
dificilmente vai ser equilibrado. Isso daí, na minha cabeça de estudioso da matemática e da equação do seguro, da saúde. Você tem um cliente querendo sempre pagar mais barato. Só que, em média, agora ele está tendo 20% de reajuste no SPG, que a gente fala, ou no PME, ou nos pequenos grupos, que a gente fala que normalmente são os grupos familiares até 29 vidas. Então, o primeiro vértice é esse. Você tem o segundo vértice, que é as seguradoras e operadoras de plano de saúde, cuja inflação médica, e a VCMH, né, a variação do custo médico hospitalar, ela flutua sempre acima da inflação do Brasil. Né? Então, você já tem outro vértice compensando, né, esse equilíbrio, né? O cliente querendo pagar mais barato e a seguradora querendo cobrar mais caro. Então, até porque os indicadores dela são inversamente proporcionais à vontade do cliente. E o terceiro vértice são os hospitais, que você tem uma tecnologia médica sendo renovada a cada 6 meses, pelo menos, né? Que você consegue, se você chegar para o teu cliente e disser assim, olha, a gestação, a foto do teu bebê, você pode ter aquela foto preta e branca, né, que só o médico muitas vezes enxerga o sexo do neném, etc. Ou você pode ter aquela 3D vendo o sorriso do teu bebê. Aquilo tem um custo. E o paciente tem o direito de escolher, não, eu quero coloridinho, quero ver até o buraquinho do queixinho do meu filho. Isso daí tem um custo. Isso tudo tem um custo. Ou seja, entre a eficiência médica de simplesmente identificar o sexo do neném e a qualidade do atendimento médico de oferecer isso, essa equação nunca vai fechar. Ela não fecha. E ela não fecha, Marcelo, e quando a gente vem pro cenário brasileiro, é muito mais cultural, porque hoje essa equação ela é deficitária, não é pelos grandes tratamentos, pelas grandes internações. Ela é deficitária pelo dia a dia. Ela é deficitária porque o brasileiro ele não aprendeu a usar o plano de saúde. E quando eu falo brasileiro, é o brasileiro médico e é o brasileiro usuário. Então existe uma usabilidade desnecessária do plano de saúde no Brasil. Além da fraude. Em 2023, 2023, o tamanho da fraude contra operadoras de saúde no Brasil, ele foi de mais de 34 bilhões de reais. Isso que foi medido, eu sempre digo, isso que foi medido. Agora, ninguém vai praticar fraude num tratamento oncológico. A fraude, ela está no dia a dia. Ela está naquele reembolso de consulta que a operadora diz que reembolsa 300 e o cliente vai lá e pede 2 notas, faz uma consulta de 600 e pede 2 notas de 300. Isso é um dos motivos. É aquela pequena cirurgia, aquela cirurgia de plástica e que o cliente e o médico entram como um desvio de septo. E na verdade é uma cirurgia plástica. Entendeu? E a operadora pagando, e ela não consegue ter controle disso. Então, ele é muito mais complexo. Além da forma hoje do pagamento, as seguradoras, hoje as operadoras, a forma de pagamento dos hospitais no tratamento, ele é pelo fee for service. Ou seja, o pagamento por serviço, não é pagamento pelo tratamento. Né? Nós estamos cuidando agora de um tratamento oncológico na corretora, né? Fazendo a coordenação entre seguro nacional e seguro internacional. O internacional não é pagamento por serviço. O internacional está comprometido com o tratamento de uma forma geral dessa paciente. É o diagnóstico. É o diagnóstico. O internacional ele quer essa paciente que ela receba o que há de melhor desde o princípio e que ela fique curada o mais rápido possível e disponibilizando todos os acessos desde o princípio para que a recuperação dela aconteça. Sim. E o nacional é a forma que o sistema está montado pelo fee for service, acaba que ele é uma alternativa que o provedor encontra
para recuperar o caixa dele e a operadora pagando a conta, enfim, aí sangram todos, né, Marcelo? O sistema todo sangra. E aí a gente traz muito a gestão de patrimônio dentro disso tudo, porque se as famílias hoje não estão olhando para esse cenário, porque eu digo o seguinte, famílias que, vamos agora sair desse topo da pirâmide, que não tem dificuldade financeira, seja para fazer um tratamento no Brasil ou fora do Brasil, mas vamos por uma outra camada social e financeira que um tratamento oncológico pode comprometer o patrimônio conquistado durante uma vida toda, né? Então, essa é uma camada que, sim, se ela não estiver atenta para esse cenário que está acontecendo e não tiver um plano B, né? Um plano de prevenção para o futuro, tudo que ela conquistou durante a vida pode ser comprometido no tratamento. Eu falo muito do tratamento oncológico, que é o mais conhecido, mas existe uma série de tratamentos que são caríssimos. São caríssimos, mesmo aqui no Brasil. E ali, eu acho que esse público, sim, é um público que precisa estar atento aos movimentos de mercado. Porque pensar, mas quando uma operadora não me aceitar mais, eu vou para outra. Pode ser que você não consiga mais. O seguro-saúde, ele realmente é algo que você precisa, é um fato, né? Dentro de um conceito de cuidados pessoais, de conceitos de cuidados, na verdade, da tua comunidade, né? Porque quando você reverbera boas orientações, né? A ideia é um sistema. Muitas vezes o simples fato do paciente ir ao médico, pedir um determinado exame com um determinado diagnóstico sabe, eu já vi solicitações de solicitação de exames que não são necessários para determinados diagnósticos, enfim. Em que você diz assim, poxa, não interessa, eu estou pagando, eu quero o máximo, né? Exatamente. Então, assim, o usuário acha que é justamente, né, o free for service, enfim, eu tenho um cheque em branco para pagar e para fazer aquilo que eu preciso fazer. Isso daí, no conceito do usuário, ele não tá nem aí. Mas só que quem paga a conta é ele. Ele não tem a informação, Marcelo. Falta informação. Eu tive meus gêmeos fora do Brasil. E eu lembro que quando eu estava grávida de 5 meses, eu vim passar férias. E eu fui na minha médica em Brasília, até para contar novidade para ela, enfim. E eu cheguei no início das férias, ela falou, beleza, você vai ficar 20 dias no Brasil, antes de você voltar para a Espanha, você volta aqui que eu quero te ver de novo. Aí eu fui. Aí ela tinha lá uma prescrição de todos os protocolos que eu devia seguir a partir do 6º mês, né? Não, é uma gestação gemelar, necessita de alguns cuidados, então no 6º mês você faz isso, né? Por semanas, né? Cada semana, semanas diferentes, alguns protocolos diferentes preventivos. Aí eu chego pro meu médico em Madrid e compartilhei com ele. Ele me olhou assim, ele falou, pra quê? Eu disse, a minha médica do Brasil orientou, ele falou, por quê? Eu falei, é uma gestação gemelar, são prevenções, cuidados, né? Ele falou, se for necessário, nós vamos fazer o que for necessário. Se não for necessário, nós não faremos nada disso. E Marcelo, nada do que estava naquela lista de protocolos foi necessário fazer. Meus filhos nasceram com 37 semanas de gestação saudáveis. Se fosse aqui no Brasil, eu teria feito tudo aquilo. E alguém teria pago essa conta. Entendi. Então, esse é um exemplo eu acredito que esse seja um dos fatores que está tornando o nosso sistema insustentável, e isso vai refletir no patrimônio das famílias. Então, é importante trazer essa consciência para as famílias que podem ter o patrimônio comprometido, pode ter a sua longevidade financeira comprometida por conta de um sistema que a gente não sabe até quando ele continua dessa forma.
A gente falando de saúde, é claro que aí a nossa musculatura de conhecimentos vai ampliando. E no episódio anterior, a gente teve a oportunidade de conversar com um colega que hoje ele representa uma outra grande seguradora, como treinador, multiplicador, na verdade. E aí, o nosso ponto principal, nossa pauta foi o seguro de vida, né? E as diversidades que o seguro de vida hoje ele complementa. Então, hoje não é um custo, é um complemento, seja para o seguro saúde, plano de saúde, seja para uma previdência. Hoje você tem que ter realmente a consciência da reserva patrimonial. E não é de quem tem uma grande reserva, né? A gente até deu o exemplo do seu João, dono da panificadora daqui da esquina, que tem uma casa, muitas vezes do Minha Casa Minha Vida, mas que chega aí a 300, 400, 500 mil reais de patrimônio. Se ele vier a faltar, a família dele não tem, né, o Exatamente. determinado valor que refere-se a 15 a 20% daí de um processo de inventário. Então ele vai flutuar aí, se tiver 500 mil reais, vai flutuar aí na faixa de 10%, 50 mil, vamos colocar Isso. aí, vamos colocar 50 mil. Quem é que tem hoje 50 mil guardadinho embaixo do colchão? Então, assim, as pessoas elas têm que realmente se conscientizar, e cabe a nós, corretores, falando de saúde, falando de previdência, fazendo essa massificação, né, que a resistência hoje do corretor, seja de para falar da saúde e nos complementos, como você muito bem colocou, ninguém está aqui falando que os planos de saúde ou seguro-saúde no Brasil são desnecessários, a gente tem que olhar para seguros internacionais. Não, muito pelo contrário. Não, muito pelo Você tem, contrário. você tem como ter um seguro, um plano de saúde adequado à tua realidade e tendo condição, de repente, de contratar um hospitalar. Acho que fala um pouquinho assim das dimensões hoje que a gente pode ter essa complementariedade, tanto no seguro de vida, como a gente falou agora, como na, reserva, na proteção patrimonial, como justamente nos encaixes que a gente pode oferecer, e é claro, o cliente entendendo que faz sentido adquirir. Né? Quantas coberturas hoje opcionais ou até mesmo estão na prateleira para serem buscadas ou até mesmo estudadas pelos clientes no Brasil? Em relação à vida ou à Vida, saúde? saúde, fica à vontade, Ixi, porque a tua tem. experiência ela passa por todos os lados. Eu vejo assim, o Uhum. seguro de vida ele é universal. O seguro de vida, ele cabe desde aquela família que tem patrimônio, que pode ter patrimônio suficiente para algumas gerações viverem desse patrimônio. Porém, se não tiver liquidez e liquidez disponível, que é diferente de ter liquidez, é liquidez disponível, desvinculada a inventário, para liquidar essas despesas de inventário, que de acordo com o volume patrimonial pode chegar a 20, 25% do valor do patrimônio. Esse patrimônio que poderia durar gerações, ele pode se acabar ali, né? Não só pelos 30, 25, 20%, 30% de inventário, mas por brigas judiciais, conflitos familiares, por falta de um planejamento sucessório. Então, o seguro de vida ele vem como um instrumento de planejamento sucessório, seja só o seguro de vida, ou seja, vinculado a uma estrutura jurídica e de governança familiar. Então, aqui a gente está falando dos produtos mais sofisticados, mas até mesmo aquela família que o pai ou a mãe tem uma receita de R$ 2.000 por mês, só que se ele ficar inválido ou se ele sofrer um acidente, esses R$ 2.000 por mês pode deixar os filhos passando fome. Então existem seguros de R$ 50 por mês que pode atender uma família com uma renda de 2 salários mínimos, por exemplo. E que vai evitar de os filhos passarem fome no caso de uma invalidez, de uma doença ou até mesmo do falecimento. Então, o seguro de vida ele é universal. Eu diria assim, é ignorância da pessoa dizer que ela não precisa de seguro de vida. Eu vou mais além. Não é ignorância, é falta de amor. Porque o seguro de vida, seja ele
para uma família que tem 2 salários mínimos de renda e está preocupada em os filhos não passarem fome no caso de um imprevisto, seja ele numa sucessão patrimonial de patrimônio de milhões de reais, é você estar pensando no próximo. Então, o seguro de vida, ele é um ato de amor. Ele é um ato de amor com a sua família. Tá? Isso, eu me remeto na, nas histórias que a gente tem. Eu tenho várias histórias de famílias que ressurgiram, né, de uma perda, né, muitas vezes do pai, né, o provedor, e que só o que restou foi o seguro, né? Já aqui no Mato Grosso, inclusive, eu tenho uma oportunidade de atender uma grande empresa com muitos funcionários, e eu recebi um e-mail de uma pessoa super humilde no interior do Maranhão, né? Nós temos várias mãos de obra, né, que vêm os safristas, etc. E veio trabalhar, como já tinha vindo em outros anos, e sofreu um acidente, enfim. E acabou que a gente fez todo o acompanhamento do translado, sepultamento, e acabou que a gente teve um contato, né? Nesse caso da família, de forma até mais pontual, por uma particularidade, né? Que a minha funcionária, que na época atendia, estava de férias, então eu passei a atender e fui acompanhando, documentação e assim tudo bem. Quando a pessoa recebeu, eu tenho certeza que eu conheço, morei 6 anos no Maranhão, e sei que o interior do Maranhão, do município em que ela estava, é um interior muito humilde, muito pequeno, e talvez o e-mail que ela estivesse passando lá, o e-mail que eu recebi dela, era um e-mail de gratidão, de agradecimento mesmo, muito, muito provavelmente não digitado por ela, né? Mas por alguém que seja da confiança dela, e era um e-mail de 3 linhas. Um e-mail simplesmente que, resumidamente, diz assim: olha, eu fazia muito tempo já, alguns meses que eu não via meu filho, mas eu recebi e tive a dignidade de sepultá-lo, tá, e assim, e fica a gratidão por você ter me dado de presente meu filho de volta, não da forma como eu gostaria, mas, enfim, são histórias que Sim. que o valor que ela recebeu, certamente ela estava vinculada justamente a esse valor, que ela dizia que era só ela e o filho dela, que iria voltar para o estado da Bahia, enfim, e que isso daí resguardava a vontade dela de ir de volta. Por que eu estou te contando só essa história aí? Porque seja do exemplo mais humilde, né? Seja um exemplo mais, né, grandioso, que a gente estava falando até de importâncias grandes de famílias, inclusive, que possa vir a ter, mas a necessidade é a mesma. Sim. Você não vai trazer o teu ente querido de volta, mas você vai ter a dignidade estabelecida de alguma forma. Exatamente. Seja de forma emocional, seja de forma respeitosa e assim por diante. E a gente, enfim, tem realmente o que você falou, que é um gesto de amor. É magnífico esse conceito do seguro. De você fazer um seguro de vida porque você não faz para você. Não faço para você. Né? Existem coberturas que a gente falou de doenças graves, por exemplo, que você até citou o exemplo da oncologia, etc. Mas um simples seguro menor possível você faz para alguém que você ama. Sim. Sabe? E é isso daí que nós, aí eu até falo para você, colega corretor de seguros, né? A gente ao se formar, né, ao ter a nossa SUSEP, né, que é o nosso órgão de regulador que emite as nossas habilitações, nós temos disciplina chamada direito, né? É um básico, mas é um básico super importante, né? Direito do seguro e assim e algumas matérias que a gente obrigatoriamente precisa entender o Código Civil brasileiro, enfim, aqueles apontamentos, na verdade, que são necessários para você simplesmente orientar. Eu digo que nós temos uma habilidade que é, se você conversar com um médico sobre medicina, muito provavelmente a conversa vai ficar vazia porque ele vai, né? Ele vai com certeza conduzir a conversa. Se você conversar com um advogado sobre direito, provavelmente da mesma forma, em especial, né? Se você conversar sobre estatística com um engenheiro, da mesma forma também, em especial para quem não tem muita habilidade com números. Mas se você conversar com um médico sobre responsabilidade civil direta e indireta da profissão dele,
Se você conversar com um advogado sobre a estatística de um risco, aquilo que envolve exatamente a precificação do seguro adequado para ele, ou se você conversar com um engenheiro sobre uma tomografia angiocoronariana computadorizada, os três vão te escutar. Então, onde é que eu quero chegar? Que a importância dessa consciência, dessa habilidade, do convencimento, cabe um pouco a nós. Total. O corretor de seguros ele é um corresponsável para quebrar certas místicas. Mas aí, Marcelo, o que eu percebo? O corretor, ele estuda muito sobre seguro, muito sobre condições gerais, muito sobre a técnica de seguro, mas ele não entende muito de cliente. Nós temos que entender mais de pessoas. A gente tem que conhecer, para você trazer uma boa proteção de seguro-saúde para o cliente, tu não pode conhecer só de seguro-saúde, tu tem que conhecer de um sistema todo. Então, a gente não pode ir lá vender um produto. E é por isso, então tá faltando, a grande responsabilidade é nossa, profissionais de mercado. Nós só estudamos condições gerais. A coisa mais chata é você falar de condições gerais com alguém. Ninguém quer saber de condições gerais. Agora, o que aquelas condições gerais vai... A vulnerabilidade que uma pessoa tem, a vulnerabilidade financeira que uma pessoa tem e que aquela condição geral pode resolver, é disso que você tem que entender. Nós fazemos parte de uma geração que eu posso me intitular, e acredito que você me acompanha, privilegiada, porque eu, quando entrei no seguro em 1993, na época eu era técnico de seguro e acompanhava as subscrições, né, de como aqueles manuais técnicos que mensalmente chegavam, né, todos os volumes atualizados, e a gente era obrigado realmente a conhecer. Os anos se passaram, hoje você tem novas técnicas de informação, né, treinamentos, etc., que talvez são tão bons quanto na época o que a gente se dedicava a fazer como técnico de seguro, mas com uma diferença. O conhecimento para nós era um conhecimento obrigatório, né? Era cansativo porque era maçante, você às vezes passava 1, 2, 3 semanas numa seguradora estudando realmente. Só que hoje eu entendo que é um super resultado para a nossa geração, para acolher essa nova geração que está vindo aí, porque muitas vezes eu uso docemente o conceito do dono da padaria, né? O dono da padaria ele não sabe fazer o pão, mas ele sabe vender o pão. Mas o padeiro sabe exatamente a dosagem necessária, sob medida, para ter aquele produto finalizado. Acho que nós somos de uma geração que éramos os padeiros. Nós sabemos fazer o pão. Sim. Agora, essa nova geração que está vindo, ela vem mais preparada, tá, Marcelo? Ela vem mais preparada. Ela tem mecanismos que a gente não tinha. Essa nova geração que ela vem com mais propósito. Né? Então, na nossa geração, alguns tiveram a oportunidade de se preparar, mas volto a dizer, não é só a técnica de seguro que nos prepara. Você pode conhecer toda a técnica de seguro se você não entende de gente, de patrimônios familiares. O cliente diz que não, porque não, e você não consegue argumentar porque sim. E o porque sim não é para a gente fazer uma venda, porque assim, tem clientes que eu tenho coragem de falar, tem outros que eu não tenho coragem de falar e fico com aquilo, fico com aquela frase dentro de mim, né? E eu penso assim, bom, você não avançando com esse seguro, eu não vou ficar mais pobre. Agora, você não ter esse seguro pode fazer uma baita diferença na sua vida. Sim. Para mim, é mais uma pólice. Para você, pode ser a sua proteção de uma vida inteira. Porque a gente consegue perceber o quanto aquele contrato vai fazer diferença na vida dele e na vida da família dele. E é sobre isso. É sobre isso que eu me refiro, sabe? Então, eu digo assim, muitas vezes a gente
lá no escritório, aqui a gente precisa de uma engenharia de apólices. Não é uma única apólice que vai resolver a necessidade que essa família tem. Nós precisamos aqui fazer uma engenharia de apólices. Sim. Uma parte numa seguradora ou complementando com outra, trazendo um seguro internacional para uma outra complementação, para aí sim ele ter uma gestão de risco completa. Né? Esse é o nosso papel. É o mosaico das soluções sob medida do cliente. Hoje você tem produtos que realmente você adequa a essa realidade, né? E somado à humanização do produto, né? Dentro daquilo que realmente é necessário no teu entendimento, né? O teu diagnóstico, a tua anamnese enquanto corretora, ao você escutar o cliente e entender a necessidade dele, não é, como você falou, não é só uma venda. Exatamente. Sabe, eu tenho a tranquilidade de dizer o seguinte: ele pode até não comprar, mas a minha cabecinha no travesseiro está tranquila porque eu ofereci e esgotei todas as formas genuínas, inclusive formas genuínas para o que é melhor para ele. Mas Exatamente. se ele não entender, tudo bem. Tudo bem. Toca a vida. Toca a vida, toca a vida. E a gente segue profetizando. Segue profetizando. Eliane, olha, o tempo, eu adoro, eu me empolgo, né, Lu? Fico meio empolgado, assim, com a gente você é a terceira colega corretora que a gente recebe aqui. E eu falo que, assim, que o podcast ele é fruto do programa de qualidade, né? E esse programa de qualidade, rapidamente vou te contar de como nasceu, porque eu trago como um legado, como uma experiência que em algum momento da tua vida, você constrói algo para dividir, né? Nem que seja informações, né? Nem que seja contador de histórias. E no Réveillon de 19 para 20, eu estava em casa, né? Esperando, como certamente todos estavam, dia 31 de dezembro, e o meu telefone toca por volta das 17 horas, era diretor de uma grande empresa, uma multinacional que a gente atende, pedindo para que eu intercedesse, né, num translado de um filho de um diretor que havia cometido suicídio, enfim, e é um jovem, e que eu, naquele momento, o corretor de seguros que estava ali, eu comecei a fazer o atendimento. As horas se passaram, 2 horas da manhã, tudo resolvido, tudo conduzido, a seguradora de forma super positiva. Eu iria ter que acompanhar até o avião chegar em São Paulo, que a família era de São Paulo, enfim, mas tudo transcorreu. Às 2 horas da manhã eu olho para o lado e vejo meu filho Gabriel, né? E eu falei assim, poxa vida, naquela época eu já tinha 20 e tantos anos de seguro, e eu falei para mim mesmo, eu falei assim, poxa, executei minha missão, né, da forma como tinha que ser, mas agora tem um pai levando o filho para um local que certamente, enfim, e eu tô aqui do lado do meu, e eu não sabia o que fazer. Ok. Pandemia, 2020, 21, 22, o tempo passou. 2023 eu estava visitando uma outra empresa já, que eu atendia, e a diretora, a amiga, falou assim, Marcelo, me ajuda, eu tô com a CIPA para acontecer daqui a 15 dias, e a pessoa queria falar, era Outubro Rosa, Novembro Azul, a pessoa queria falar desse assunto, não vai poder vir. Eu conheço uma amiga que é oncologista, fala super bem, professora, enfim. Falei com ela, ela topou na hora. Quando eu fui dar o retorno para ela, eu falei assim, já tem mais um problema. Outro desistiu, me ajuda. O marido dela é ortopedista, médico do esporte. Os dois toparam assim de forma magnífica. O que era para acontecer em meia hora, abordagem de 10 minutinhos, o doutor Luiz falou por quase 1 hora, né? A Laís falou por mais de 1 hora, 1h30, e isso daí reverberou na empresa inteira, né, de forma super positiva, inclusive com tradução para outros escritórios de outras unidades. Ali renasceu aquele sentimento de um pai que estava no Réveillon de 19 para 20. Que eu falei assim, poxa, tá aí, eu vou montar um programa da minha corretora para oferecer para os meus clientes, porque eles já são meus clientes, onde eu tinha que ganhar, eu já ganhei. Né? Eu quero devolver aquilo que já me foi oportunizado. E assim nasceu o programa. Em 2024, ano passado, nós fizemos cerca de 10
10 apresentações entre presencial e online. E agora, no final do ano, eu fui de forma convencida, né, por amigos, dizendo assim, poxa, vamos colocar essas histórias em cortes super especiais, porque é uma forma de você devolver realmente, até continuar fazendo as palestras, enfim. E aí, por tudo isso, e aí é bacana a gente estar nessa etapa, por quê? Porque toda vez que eu consigo falar com um corretor, e eu falava até para o pessoal aqui do estúdio, dizer assim, gente, eu não gosto de microfone nem para brincar de karaokê em casa. Uhum. E eu sei o Somos dois. esforço que eu tive de fazer para aprender a ter esse bate-papo, mas uma coisa eu sei que eu gosto de fazer, que é conversar. E a conversa flui. Nossa, se tiver um cafezinho, um chá ou até um vinho, meu Deus, a gente conversa até o outro dia. E eu sei as sombras que eu tive de criar luz para aprender, para ter a habilidade e para poder continuar tendo oportunidade de receber pessoas com histórias, com uma biografia, com experiências, até a nível mundial como você, e que pode contribuir, que certamente contribui, não tenho dúvida, porque aqui não existe concorrência, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Existe uma soma de experiências, dedicação, estudos, produtos, aquilo que de repente você tenha poxa, Leane, eu estou com um cliente com esse perfil, me atende, me ajuda. E nós, colegas corretores, aí também, mais um recado para a nossa comunidade, a gente precisa ter esse alinhamento, né, de identificar uma pessoa que é um expoente de determinado produto, com conhecimento, com experiência, e pedir ajuda. Claro. Sabe? Porque isso que eu faço, isso que a gente constrói, é justamente para fortalecer essa nova geração, ou até pessoas que tenham a vontade de conhecer um pouco do universo do seguro, e que de repente, se não fosse essa oportunidade, quem é a Eliane, que já foi uma grande executiva de uma seguradora na Europa, hoje mora em Florianópolis, e aqui no Mato Grosso você tem um ou outro cliente, mas que não tem. Então pronto, eu divido com a nossa comunidade a honra, o orgulho de ter tido você aqui nessa bancada, nessa mesa. E a gente tem um protocolo, né, Lu? Por favor, Lu é o meu ajudante principal, porque ele é o único que a gente tem aqui uma... Você não pode deixar de receber o nosso... Esse é o nosso totem. Olha! Gravado no seu episódio, com seu nome. Isso daí... Personalizado! Quanta honra! Essa é a nossa caneca, que inclusive leva o nosso PQVS, que foi justamente esse programa que eu acabei de dizer para você de onde vem. Obrigada, Marcelo, quanta gentileza. Isso Obrigada. daí, e para você voltar para a ilha, né? É. Isso daqui é o nosso símbolo do podcast, que é o nosso mimo, que a gente diz assim, sabe aquele mimo da sorte? Sim. Eu digo assim, se eu puder distribuir para todos os amigos que estiverem aqui, que dá mais profunda gratidão em forma de um chaveirinho, para você levar como uma homenagem, uma gratidão por você ter vindo, dividido conosco essa tua história magnífica, de família inclusive, né? Saber que os seus madrilenhos são prova viva daquilo que você decidiu em algum momento que deveria ter carreira solo, né? E para finalizar com toda essa honra, a gente sempre pergunta para o nosso convidado o que é uma vida segura para Eliane Durante. Olha, Marcelo, se fosse ontem, pode ser que a resposta seria diferente de hoje. Antes de vir para cá, eu estava com um empresário daqui de aqui de Cuiabá. E era um encontro que a gente já conversava por telefone, mas um encontro que já é mais de ano. Era para acontecer e aconteceu presencialmente. Um empresário de mais de 40 anos de negócio aqui em Cuiabá, um empresário reconhecido e de uma vitalidade. É óbvio que quando você olha para ele, você vê que é uma pessoa já idosa, né, de alguma idade. Mas eu nunca imaginei que ele tivesse 81 anos de idade.
Nunca imaginei. E depois de uma hora de conversa, e a gente conversando, e ele disse assim, que pena que eu não posso ser seu cliente. Porque na conversa já ficou entendido o limite de entrada no seguro de saúde, né? Sim. E eu falei, mas por que não? Ele falou, não tenho mais idade. Eu falei, hã? Como não? Ele falou, tenho 81 anos. Eu falei, não acredito. Eu não dava 70 anos para o senhor. Achei que o senhor não tivesse 70 anos. E aí eu falei para ele, agora eu lhe admiro ainda mais. Porque ele subiu, desceu escada, andou no pátio, mostrou toda a empresa. E aquele brilho nos olhos de menino, aquele brilho nos olhos de menino pelo negócio. E eu falei, me conta, agora me conta o segredo. Porque eu quero seguir o seu exemplo. E ele falava, uma vida em equilíbrio, dormir bem. Mas o dormir bem que ele falou, não é. Eu já entendi o que ele quis dizer. Não é o dormir bem de um sono simplesmente de dormir às 8 horas. É consciência tranquila. Né? Ele falou uma vida sem exageros e dormir bem. E aí ele trouxe mais exemplos. Ele falou andar desarmado. A sensação de você ter cumprido o seu papel. Eu estou traduzindo aqui o que ele quis dizer com andar desarmado. Que você faz o que tem que ser feito, né? E você não precisa ter nenhuma preocupação que algo vai acontecer ali na frente e você está desprevenido para isso. Ele falou, andar desarmado. Eu falei, olha, eu traduzo por coração livre, coração leve. Ele falou, é isso, coração limpo. Coração limpo. Então, uma vida segura, conversando com essa pessoa de 81 anos de idade, com toda essa experiência de vida e com toda essa vitalidade, o que se percebe? Uma pessoa que foi ao longo da vida cumprindo o seu papel. Sempre no caminho correto. Cumprindo o seu papel. E, obviamente, quando a gente traz para o nosso mercado, que é mercado de seguros, uma pessoa que tem todos os seguros possíveis. Não é porque ele cumpre o seu papel, não é porque ele é preventivo, uma empresa que nunca teve um acidente grave, por mais que seja uma atividade de risco, nunca teve um acidente, ele fala disso com muito orgulho. Não é por isso que ele não faz seguro, né? Então, eu também entendi que o seguro faz parte dessa cultura dele, da prevenção, da tranquilidade. Põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente, esperando que nada aconteça, mas se acontecer, ele cumpriu o seu papel. Essa é uma vida segura, em N aspectos. que bela história, assim, mais uma vez... obrigado por ter vindo, obrigado por dividir nesse espaço aqui, por tudo isso que a gente construiu. Eu acredito certamente que o Mato Grosso te acolhe, né? Você tem realmente clientes a atender, a desenvolver esse belo trabalho. Eu, em nome dos meus colegas corretores, tenho a honra de dizer que é um orgulho receber uma colega de fora para vir trabalhar um produto que não há concorrente direto, né? E aí eu me sinto muito à vontade de dizer assim, poxa, meu cliente, eu preciso que seja o teu cliente, porque é isso que gera um resultado. Claro, né? Claro. E mais uma vez, obrigado por ter vindo, obrigado pela dividir esse tempo, obrigado pela tua gentileza, pela tua educação, pela tua cortesia de nos presentear aqui, com certeza. E você, meu amigo corretor de seguros, meu colega, e até com toda a comunidade, é isso que é o nosso papel, a nossa missão cumprida, por trazer mais uma vez uma história de valores, uma história de dignidade, uma história de projeção, uma história de sonhos e realizações. Então, a nossa missão, mais uma vez, se dá por cumprida. E isso daí, com certeza, é sinônimo de vida segura. Obrigado, abraço. Tchau, até a próxima.